Graça e paz, queridos, a paz do Senhor. O pastor Felipe aqui mais uma vez. Vamos para a nossa penúltima aula, queridos, desse dia, desse estudo seminário que fizemos, né? Onde há tempestade, é um fogo, onde a tempestade é um avivamento. Essa é a 26ª aula. Estamos chegando já no fim e hoje vamos tratar de alguns assuntos interessantes. O tema dessa aula hoje: faz tempo que não chove, queridos. E aí chegamos já nos finalzinhos, né, desse estudo. Falamos sobre provações, falamos sobre as adversidades, falamos sobre se erguer, falamos sobre pecados, maldições hereditárias, falamos como se libertar dos pecados, das maldições, daquilo que vem acompanhando, né, maldição de família. E hoje vamos falar um pouquinho desses temas que está propício, né, o diálogo que abre portas. Deus diz: não desista, você é meu vaso escolhido. Hoje vamos falar sobre essa perseverança. Queridos, mas o tema ele é muito forte. Quando a gente olha para esse tema, faz tempo que não chove, a gente logo pensa em várias coisas, né? Mas eu tenho uma referência bíblica aqui para poder tratar contigo hoje. Eu sei que o Senhor vai falar muito forte ao seu coração, assim como ontem falamos sobre a referência bíblica de Ageu, que a glória da segunda casa ia ser maior que a primeira, mas para que a glória da segunda casa caísse, viesse, a gente tinha que se desprender dessa primeira casa, né? Essa primeira casa, ela é luxuosa, ela era bela, mas ela nos prendia ali, né? E fazia com que a gente não enxergasse a glória da segunda casa. Ou seja, nos acostumamos, nos acomodamos com esta primeira casa e não aceitamos viver a segunda casa, porque a diferença de uma casa para outra é grande, querido. A primeira casa é uma casa luxuosa, a segunda já não é tão luxo, mas o que importa nisso tudo é a glória. Mas a glória eu não consigo enxergar, a casa eu consigo enxergar. A casa era o bem material. O bem material eu consegui enxergar, porque era belo. Então os meus olhos, aquilo é belo, mas aos nossos olhos, o que é belo não é aos olhos do Senhor. O Senhor estava nos tratando ontem, e isso foi o que o Senhor tratou isso conosco, que aquilo que eu enxergo não é aquilo que Deus vê. Ele quer derramar uma glória abundante nessa segunda casa. E é nessa segunda casa que você tem enxergado toda a dificuldade. O que significa isso? Isso é o passo importante que você vai dar. Se desprender daquilo que você imaginou, pensou e viver algo diferente. Então você está tendo esse conflito, porque o que você pensou, imaginou e viveu, para você é o suficiente, mas Deus quer que você viva algo de excelência, é se desprender, né? E hoje o tema ele é propício. Olha o que a apostila vai dizer. Elias tinha profetizado que ficaria sem chover por 3 anos e 6 meses. Não choveu em Samaria. Um dia Elias mandou subir um rapaz que o acompanhava em seu ministério para avistar uma pequena nuvem que pudesse ser um sinal de chuva. Encurvou-se, orou, joelhou e disse ao rapaz: vai e diga o que vê. E ele voltando disse: não há nada. E Elias disse novamente: volta e olha por 7 vezes. Somente na 7ª vez, já cansado de tanto subir ao monte, que veio alguma esperança, que veio alguma esperança. O 7 significa o número da perfeição e da obra completa de Deus. Em tudo, Deus se baseou em 7. Numa analogia, a obra completa, o rapaz avistou uma nuvem como a palma de uma mão de um homem, o que foi o suficiente para a fé de Elias, que disse: sobe e disse a Acabe: aparelha teu carro e desce, porque as chuvas não te detenham. Dentro em pouco o céu se enegrecerá com nuvem e vento, e caiu grandes chuvas. 1 Reis, no seu capítulo 18, versos 41 e 46. Nessa passagem, vemos o agir de Deus. Bem, o agir de Deus é manifesto com a busca do homem por ele. A fé nos fornece a ferramenta eficazes para encontrarmos a Deus e conhecermos por nós mesmos. Quando Elias mandou o rapaz avistar uma pequena nuvem no monte, houve uma ação libertadora de poder pela fé que, consequentemente, teve uma reação.
e a velha lei da causa e efeito. Se tivermos a postura de buscar Deus através da fé, a resposta virá como foi com Elias. E para profeta, a obra divina veio do alto através de uma pequena nuvem. Queridos, interessante quando paramos para observar essa passagem bíblica, como paramos para observar esse detalhe. Esse estudo, queridos, está me fazendo enxergar a fé de uma outra forma. Eu estou conseguindo enxergar através desse estudo de uma outra vertente. Eu estou conseguindo entender um pouco do cenário. Vamos parar para entender o cenário. Foram 3 anos que não chovia, queridos, por causa da ordem de um profeta, porque o povo estava passando uma dificuldade terrível, não estava conseguindo se inclinar diante de Deus. O profeta, ele delimita ali, ele tem uma fé de causar aquilo. Após esse tempo, o profeta vai liberar a ordem novamente para que chovesse. E aí ele vai mandar esse jovem praticar a sua fé e 7 vezes no monte para enxergar alguma nuvem. A gente conhece a história e sabe muito bem que ele vai enxergar uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem. Mas o interessante é que nesses 3 anos e 6 meses, aquele povo sofreu, aquele povo viveu. Por causa de uma desobediência. Imagina, dia após dia, você com a sua cisterna abastecida, você tendo água. Agora imagina você depois que você não tem mais água nem para beber. Aquele povo ficou 3 anos e 6 meses, querido, sem água. Possivelmente estavam usando as últimas forças que tinha, os últimos veios de água que tinha naquela população. A Bíblia diz que não faltou água, mas faltou a chuva, e faltando a chuva, teve racionamento. Agora imagina ele chegando no ápice, sem água para poder tomar banho, beber água, fazer seus alimentos, higienizar. Imagina passar 3 anos e meio sem o maior utensílio da terra, sem a maior preciosidade da terra, que é a água. Isso aqui é muito forte, porque nos faz refletir do que a obediência gera para conosco. Ela gera um atraso no nosso chamado. Houve um atraso de 3 anos e meio na vida dessas pessoas. Imagino que nesses 3 anos e meio as pessoas, crianças nasceram, jovens, os seus idosos morreram. A vida, ela seguiu o seu ciclo, mas seu ciclo com muita dificuldade. Seguiu o seu ciclo com muita dificuldade. Eu acredito que no meio daquelas pessoas, algumas daquelas pessoas olhavam para o céu e clamavam a Deus, Deus envia água. Mas o céu estava cerrado, por causa de uma ordenança de Deus. Imagina você perder 3 anos e meio da sua vida passando por processo, passando por dificuldade, por causa da desobediência, por causa do que você infligiu com o Senhor. Imagina você passar 3 anos e meio com a falta daquilo que tu mais ama, porque você infligiu a regra, infligiu uma vontade soberana, porque você não aceitou o seu chamado, porque você largou o seu chamado, porque você não aceitou aquilo que Deus tem para a tua vida, porque você não aceitou o querer dele, porque você não quis acreditar nesta vontade soberana, porque você quis acreditar naquilo que tu pensa, naquilo que tu acha, naquilo que tu coloca a mão ou naquilo que tu enxerga. A fé é superior a isso, queridos. A fé é superior a esses momentos. A fé é superior àquilo que tu enxerga. A fé é superior àquilo que tu toca. A fé é superior àquilo que tu ouve. A fé é superior, e para que ter fé precisa crer. E para que tu crê, aleluia, você precisa exercer fé. E tem muitos hoje que não conseguem, estão enxergando essa mesma analogia. Estão declarando: faz tempo que o Senhor não me usa. Faz tempo que eu não sinto a presença.
Faz tempo que eu não sei mais o que é ouvir Deus. Faz tempo que eu não tenho mais intimidade, laço de intimidade com Deus. Faz tempo que eu não tenho uma conversa com Deus. Faz tempo que eu não consigo chorar com Deus. Faz tempo que eu não consigo nem falar com Deus. Faz tempo. Mas esse tempo, querido, quem ocasionou foi você. Não foi Deus. Deus, ele não fechou a porta para você. Deus, ele não fechou. Foi você que fechou a porta. Você que tocou na maçaneta. Você que tocou na chave e virou ela. Ou seja, não quero ter mais acesso com Deus. Queridos, conhecemos pessoas no nosso meio, queridos, que estão largando verdadeiramente a Deus, o chamado, porque não conseguem superar o que o inimigo preparou de guerra. A guerra é intensa e não consegue superar. Não consegue enfrentar a guerra de frente. Estão largando. Anos e anos de chamado estão largando porque o inimigo preparou uma estratégia tão ferrenha que a pessoa não consegue enfrentar as guerras. Está aí uma das frases do nosso estudo de hoje. O diálogo abre portas e poucas pessoas estão dialogando hoje com o Senhor. Não estão conseguindo conversar, estão lamuriando, questionando, dizendo para o Senhor que a culpa é dele, ou tentando fazer com que o Senhor resolva os problemas, mas não estão querendo dialogar com o Senhor para que essa porta seja aberta. Tem gente, querido, que nem tem coragem mais de olhar para o céu, que sabe que se olhar para o céu, sabe que Deus está observando. Tem gente que não consegue, queridos, nem passar na porta mais de uma igreja. Tem gente que olha a Bíblia de lado, fica contrito. Por que fica contrito, queridos? Porque não consegue mais enxergar, porque fechou a porta da intimidade com Deus. Fechou a porta do diálogo com Deus. O inimigo, ele quer fazer de tudo para você não dialogar mais com Deus, para que você enxergue o dia sem chuva e fique acostumado com o dia sem chuva. Ele quer isso, queridos. Ele quer obstruir as suas passagens. Ele quer obstruir os seus caminhos. Ele quer obstruir o seu link, o seu elo com Deus. Numa das primeiras aulas, eu tratei aqui com vocês sobre o ponto de intimidade com o Espírito Santo, de criar um link, de criar um ambiente para que o Espírito Santo se mantenha confiável e que se mantenha à vontade em estar contigo, fazendo o teu local de referência. Tem gente que não tem mais isso, queridos. Tem gente que deixou as lutas, as guerras chegar no ponto máximo. Não consegue mais ter este link, esta referência com o Espírito Santo. Não consegue mais dialogar. Sabe por quê? Porque entrou no atrito do questionamento, no atrito das lutas e no atrito das guerras. Resolveu lutar com o Senhor. Queridos, eu conheço muita gente assim. Eu estou espantado com pessoas assim, queridos, que não tem a humildade de pedir ajuda. Não tem a humildade de pedir ajuda porque não confia mais, porque ouviu alguém, ou porque passou por algum processo. E estão resolvendo, queridos, abandonar o seu chamado para confrontar o Deus de Israel. Mas na aula 20, no tema 20, vai dizer, aí Deus vai dizer, eu não vou desistir de você. Você sabe por que não vai desistir de você? Porque você é um vaso escolhido dele.
Você é um vaso escolhido. Ele é teu olheiro. Ele que te formou, foi ele que te forjou. Foi ele que te preparou. Ele conhece você nas íntimas intimidades. Ele conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe como te encontrar. Ele sabe o que tu precisa. Ele é tão bom que vai deixar você tentar desafiar ele. Ele é tão bom que vai tentar deixar você... Vai permitir. Vai permitir tu se levantar contra ele, apontar para Deus e falar assim, a culpa é sua. Ele vai permitir, ele é bom para deixar nisso. Mas a misericórdia dele é infinita, mas a justiça dele também é. E que quando você cair na real e dizer para ele, Senhor, me perdoa porque eu tentei contra o Senhor, a infinita misericórdia está aí. A maior alegria dele é quando um pecador se arrepende. E o arrependimento é isso. É você reconhecer, queridos. Reconhecer, queridos. Que sem ele você não é nada. E que você precisa criar este link. Para que naquele grande dia, você precisa demonstrar para o Senhor os seus testemunhos. Daquilo que você fez, daquilo que aconteceu, da forma. Porque tem pessoas que estão passando o teu mesmo processo. E estão perguntando como que vão vencer. E você sabe a senha. Porque tu já passou por esse processo. Tu já passou por essa luta. Tem pessoas que estão aguardando você chegar e dizer, me ensina a sair deste processo. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como vencer. E você é o único que pode dar a chave e o segredo. Por quê? Porque tu já enfrentou essas lutas. Então, quando você olhar para o céu e você falar assim, faz tempo que já não chove, dessa vez você vai falar assim, um dia eu vi uma nuvem do tamanho da mão do homem. E no outro dia eu vi, aleluia, os rios alagados. Porque aconteceu, fluiu, floresceu. Deus honrou. O Senhor me prosperou, o Senhor me abençoou. E é sobre isso, queridos, que eu quero encerrar essa aula. Quero encerrar essa parte, essa penúltima aula hoje. O tema hoje da aula faz tempo que não chove. E eu quero encerrar para você dizendo que é tempo de você olhar para o céu e enxergar, queridos, que o que não acontecia vai acontecer. Porque você está entendendo que diálogos abrem portas. Você vai entender que teu testemunho libera poder. Teu testemunho libera poder, queridos. Quando você abrir a sua boca e testemunhar aquilo que aconteceu na sua vida, vai liberar chave para outras pessoas. Outras pessoas que estão do seu lado, no seu ciclo, e até que não estão, vão entender, queridos, que você venceu. Então eles também é capaz de vencer. Queridos, eu encerro essa aula hoje dizendo para você, amanhã essa é a nossa última aula. O tema de amanhã é deixando a superficialidade. Aqui o nível já aumentou. Eu quero tratar a respeito desse tema com você amanhã de uma forma especial. Estou muito feliz e grato. Eu sei que você chegou até o final, querido. Eu sei que você assistiu essa aula até o final. Você chegou até aqui. Isso é o que me motiva. Isso é o que me motiva a continuar dando esse estudo. E daqui a pouquinho, na semana que vem, queridos, já vamos abrir o primeiro estudo sobre o Apocalipse. Desperta lições do reino. Deus abençoe. Semana de vitória. Graça e paz, queridos. Até amanhã.